vou usar para discussão aqui uma publicação que eu já considero que é um documento histórico. É a publicação de janeiro de 2006 da revista Primeira Leitura. A Primeira Leitura era uma revista que circulou até 2006, uma das principais referências do campo conservador. E tinha alguns materiais bastante interessantes, tinha bastante qualidade, apesar do seu posicionamento político, ou seja, o posicionamento político não implica em melhor ou pior qualidade, né, necessariamente. Bom, o que se vivia em 2006, especificamente em janeiro de 2006? O mundo político estava se preparando para a eleição presidencial, onde o Lula seria candidato à reeleição, estava terminando seu primeiro mandato. E do lado oposto, do lado conservador, tinha o PSDB como principal oponente. Dentro do PSDB existia a disputa de dois campos que já vinham disputando força desde a época do governo Fernando Henrique, que era o campo monetarista, que foi representado pelo próprio Fernando Henrique e o Malan, quando ministro da Economia, e o chamado grupo desenvolvimentista, são denominações que vingaram na época, embora sejam nomenclaturas talvez muito simplificadoras. O Serra queria ser candidato em 2006 para a presidência da República, assim como o Alckmin. E esses dois políticos tucanos iriam disputar a vaga para candidato à presidência da República no PSDB. Alckmin abraçou o lado monetarista, que na verdade nós chamamos de neoliberal, que defende aquelas políticas de arroxo para controlar a inflação, etc. Defende ajuste fiscal, elevadas taxas de juros. Essa revista aqui fazia uma crítica justamente a essa política, que por sinal tinha sido adotada integralmente pelo governo Lula, com o Palocci sendo ministro da Fazenda, e Meirelles presidente do Banco Central. A política monetarista existente no governo Fernando Henrique foi abraçada pelo governo Lula e com bastante convicção. Essa entrevista que tem aqui, uma entrevista com Mendonça de Barros, Nakano e Luiz Figueiredo, todos comentaristas que você vai toda hora encontrar aí na televisão até hoje, dando entrevista sobre uma série de coisas, Eles atacam essa questão dos juros, que até então os juros reais brasileiros nunca tinham ficado abaixo de 10%. O Brasil estava ali em 2006 no 8º ano fazendo superávit fiscal, superávit primário, superávites consistentes, superávites bastante elevados para pagar juros da dívida pública. E a escola monetarista, que tem o seu quartel-general na PUC do Rio de Janeiro, defendia que o Brasil não podia sair dessa armadilha, porque se saísse dessa armadilha, nós teríamos uma crise de credibilidade. A técnica de explicar o porquê da necessidade de juros altos no Brasil era simplesmente o seguinte: quem empresta precisa ter confiança em quem ele está emprestando. Se ele não tiver confiança em quem ele está emprestando, ele vai o quê? Aumentar o pedido de prêmio, aumentar os juros, pedir que pague juros maiores para poder emprestar. Como o Brasil era um país que oferecia pouca confiança, então o Brasil tinha que oferecer juros elevados para que aqueles que ofereciam crédito oferecessem créditos ao governo brasileiro, ou seja, financiasse a nossa dívida. Essa é a explicação básica dos monetaristas. Mendonça de Barros e Nakano diziam que isso era uma explicação mitológica, isso era mito. Mas para os monetaristas, que defendem que seu entendimento sobre a economia é o mais moderno, Mendonça de Barros, Nakano e Figueiredo, principalmente Mendonça de Barros, ficavam como os dinossauros do desenvolvimentismo estatal. Muito bem. 13 anos depois, hoje, 2019, qual é a situação? O Brasil está no 6º ano fazendo déficit fiscal. 6º ano fazendo déficit fiscal. E a taxa de juros reais brasileira está
abaixo de 2,5%. E poderia estar abaixo, ela está artificialmente em 6,5%, a taxa Selic, que descontada a inflação fica um pouco acima de 2% a taxa real. Só que os juros futuros que estão sendo fechados no mercado estão sendo fechados para julho de 2020, você pode consultar aí na internet, juros futuros a 6,4%, ou seja, menor do que a taxa básica atual de juros. E o país está no 6º ano fazendo déficit fiscal. Então, como explicar que em 2006, que o Brasil estava no 8º ano fazendo superávites fiscais elevadíssimos, o mercado exigia taxa de juros de 18%. Em janeiro de 2006, a taxa Selic estava em 18%. E agora que o Brasil está no 6º ano fazendo déficit fiscal, o mercado aceita a taxa Selic a 6,5%. E mais que isso, a inflação em 2005 e 2006 foram muito mais elevadas do que essa inflação agora que aconteceu em 2017, que aconteceu em 2018 e que está acontecendo agora em 2019. Como que os monetaristas da PUC do Rio de Janeiro, enfim, os neoliberais, explicam esse paradoxo? Porque por todo o receituário que eles explicam, os juros deveriam estar mais baixos em 2006, deveriam ter sido mais baixos em 2006 e deveriam estar maiores agora, ou pelo menos com viés de alta. Só que agora está muito mais baixo, 1/3 do que era na época e com viés de baixa. O problema é o seguinte, é que taxa de juros, câmbio e gastos do governo são variáveis macroeconômicas. E as variáveis macroeconômicas, elas são contraintuitivas. Quando o governo explica, quando a escola monetarista explica os problemas de economia, normalmente elas usam conceitos da microeconomia que são intuitivas. E aí as pessoas têm mais facilidade para ser convencidas e, consequentemente, enganadas. Normalmente, os especialistas da escola monetarista utilizam a economia doméstica. Olha, se você gasta mais do que recebe, você vai ficar endividado, blá, 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 blá. E essa mesma técnica de explicação é utilizada para a questão da previdência. Normalmente se usa, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão ficando mais tempo aposentadas do que contribuíram. São explicações muito intuitivas, muito simples, que se aplicam numa realidade de economia doméstica. Mas essa discussão trata-se de macroeconomia. E macroeconomia não tem uma explicação tão intuitiva assim. E é isso que eu quero explicar no próximo vídeo. Eu separei essa parte do vídeo em que esse documento histórico aqui, a publicação de primeira leitura de 2006, é extremamente válida para hoje, para discutir os engodos que são trazidos para a discussão que defende a reforma da Previdência. Os argumentos que defendem a reforma da Previdência estão completamente errados? Não, não estão completamente errados. Mas também não estão completamente certos. E a minha intenção é discutir os pontos em que eles estão errados. Então essa discussão vai ficar para o próximo vídeo. Então para o próximo vídeo vai ser interessante você ter esse conhecimento desse paradoxo que está sendo colocado aqui, para a gente discutir um ponto muito importante e equivocado que está sendo colocado na defesa da reforma da Previdência. Então até a próxima. Se você gostou, assina o canal, distribui o vídeo, dá o joinha para a gente poder aprofundar e democratizar mais a discussão. Valeu, pessoal, até a próxima.